Caê Mota, você já está nos escutando? Vai aparecer do lado do Casão logo aqui? Ei, seja Eu não bem-vindo. tô gostando desse Caê, não. Como assim? Eu gosto daquele aditivado, aquele com pré-treino Acelerado, né? acelerado. Ele tá zen ultimamente. É, Não, mas agora, cara, depois daquele dia eu tava pensando que eu tava sendo meio tipo o Vitor, aquele lateral que passava voando do seu lado. Falei, não, cara, eu sou de Campos, por sinal, tô em Campos, saí de Chapecó, passei pelo Rio, tô em Campos, que é a minha terra. Falei, vou dar mais uma de Odivan, ficar mais tranquilo, só solto a bola pro Pedrinho e fico tranquilo. Vamos começar pelo Felipe Luiz. Ele está liberado para a estreia no Campeonato Brasileiro? Pois é, Flamengo, torcida do Flamengo e cartoleiros, tem uma boa notícia, Felipe Luiz recuperado ali daquela lesão na panturrilha que ele sentiu no Fla-Flu, no último Fla-Flu, ele passou um bom período dessas 3 semanas no DM, mas desde a segunda-feira já voltou a treinar com o grupo, está liberado, está à disposição do Domi, tendência é que comece jogando. Já na outra lateral, o Rafinha voltou a treinar hoje com o grupo, ele tinha feito ali aquela parte de transição, alguma coisa com bola muito leve, mas hoje ele voltou às atividades normais, mas vai ser ainda avaliado na sexta-feira e no sábado para ver se começa jogando ou não. Lembrando que foi uma pancada no tornozelo, então tem aquele risco, de repente, dele voltar a sentir dor e tudo mais. Então, a comissão vai esperar o que ele fala dessa atividade mais forte, mas há um otimismo. Eu até brincava hoje na rede social ali, falando com o torcedor que, para quem for torcedor, pode ficar otimista, para quem for cartoleiro, fica tranquilo, fica precavido, porque depois vai que ele não joga, quem escuta sou eu, né? Mas é isso, um Flamengo que tem o Felipe Luiz de volta, o Rafinha tem boa chance, e o Domi, que também tem grandes chances de estrear. Ainda falta a questão da documentação do nome dele entrar no BID, mas a parte mais burocrática, que é de documentação de estrangeiro no Brasil, que era que o clube tinha mais temor, já foi resolvida hoje. Então, praticamente só boas notícias para o Flamengo. Boa notícia do Rafinha também por ter voltado a treinar normalmente. Boa notícia também para os cartoleiros. é. Gabigol tá uma pechincha, 5 cartoletas. Já fez teu 5? time? 5. Barato. 10, 10, 10, 10, Ah. 10. 5 é muito barato, né? Eu já coloquei o Gabigol em Quem promoção tava aqui. caro era o Bruno Henrique, 25, né? Bruno Henrique, Aí. tava caro. 20. 20. 20, não encarece demais. Eu deixei muito barato e você colocou o preço acima. Mas já fez teu time? Não, ainda não. Pedrinho, eu também não fiz. Tudo bem, estamos quites, estamos quites. Você já fez, Casão, seu time do Cartola? Eu não jogo, Karine. Eu não entendo nada dessas moedas, nada. Mas o Caê eu tenho Só certeza. observando. Eu só fico vendo os caras passar raiva. Mas assim, o time do Troca de Passes já está pronto. Já? Já está pronto. O negócio é rápido, Pô, Pedrinho. bem rápido O mesmo. negócio é rápido, entendeu? A produção aqui, ó, é muito eficiente. Inclusive, já me passaram pelo Zap aqui já o time. Mas não vou falar, né, todo o time. Caê, teu time já tá pronto também? Tá nada, eu também sou preguiçoso, tenho preguiça de escalar, mas eu gosto de participar para botar pilha na galera. Tem uma galera que leva bem a sério mesmo, então eu entro só para zoar, para botar pilha. No Globo Esporte, quando temos o nosso Edgar Maciel de Sá, que está cansado de perder para mim, então ele fica bem nervoso, bem bravo, mas eu entro mais para brincar com os outros do que para jogar de verdade mesmo. Eu tento ser aquele cara mais da zoação, mais leve, até aproveitando esse gancho aqui, como tem sido essa primeira semana do Domi. A gente tem conversado muito ali no dia a dia com o pessoal da comissão, jogadores, enfim, staff, todo mundo. E é claro que dentro de campo a diferença ainda é muito pequena, não tem nem tempo para isso, mas fora de campo já é bem perceptível um Domi que é bem mais low profile, bem mais tranquilo do que o Mister, né? O Mister que era aquela pilha toda que todo mundo já conhece, tanto que mesmo o Domi falando um portunhol, muita gente fala que entende melhor o portunhol do Domi do que o português de Portugal do Mister, mas há muita curiosidade a respeito de como vai ser o time do Mister, né? Eu que tenho, aos poucos, tentado entender um pouco mais de tática, de futebol assim, tenho conversado bastante sempre que eu tenho oportunidade. A gente ontem, no Globoesporte.com, gravou um podcast com o Rodrigo Caio, o sinal está disponível lá para quem quiser acompanhar. E eu perguntei isso para o Rodrigo Caio, essas principais diferenças do Domi para o Jesus. Em campo não se viu tanto ainda, mas ele conhece bem do guardiolismo, do jeito de ser, e ele deu uma resposta bem interessante. Queria até que o Pedrinho comentasse depois sobre o que o Rodrigo falou.
Eu assisto muitos jogos, cara. Eu sou um amante do futebol, eu gosto de assistir porque eu assistindo jogos eu aprendo muito, ainda mais jogos bons, né? Você assiste o Manchester City, cara, o que você vê de coisas boas, né? De coisas positivas que você consegue se olhar ali e ver, né? Muitas vezes o zagueiro, que eu tô jogando pela direita, o zagueiro pela direita, o que ele faz, né? O movimento que quando a bola está descoberta, qual o movimento que ele faz, quando ele tem possibilidade de levar a bola, o que ele faz. E você citou algo legal, cara, que muda um pouco, né? E eu assisto muito o jogo do Manchester City e eu vejo a entrada 3, né? Que é isso que você quis dizer, né? Quando o Arão entra 3 e a gente faz a saída de bola. O Guardiola não faz isso, né? Ele faz a saída com o goleiro ali, né? Um pouco mais atrás, os dois zagueiros um pouco mais aberto e esse volante, que é o Arão, que fica como ele vinha um pouco mais atrás, fazendo mais ou menos 3 ali. O time do Guardiola não faz isso, né? O volante, que é o pivô, né? E aí, Pedrinho? Não, interessante até o linguajar, né, do Rodrigo Caio, né? Quando ele fala bola descoberta, bola coberta, isso para a galera que está em casa tá achando que a bola está com cobertor, mas não é. Explica pra gente então também. O zagueiro, quando ele está vendo a bola, né, vamos fazer o contrário. O adversário está conduzindo a bola e você está de frente para ela e não tem nenhum parceiro teu, nenhum companheiro teu que a bola está coberta, aí você tem um tipo de comportamento. Se a bola está descoberta, quer dizer, você tem visão, você consegue ver onde está a bola, você tem um outro comportamento. Se não tem nenhum oponente, a gente sempre diz bola coberta e descoberta, depende do que você vê. Se você está vendo a bola livre, ela está descoberta. Você está vendo ela com um oponente, ela está coberta. E o teu comportamento é de acordo com isso. Aqui é difícil, a questão agora acadêmica está entrando um pouco mais, então esse linguajar está chegando com mais frequência. Então a gente está se habituando a isso, né? Porque é como se fosse um código, é muito mais simples você padronizar, não o jogo que eu digo, o linguajar para o movimento ser certo. Então, se você fica naquela sobe para as linhas, né? Sobe, sai, ficam várias informações e aí você não padroniza e de repente a linha corre diferente. Se você padroniza um linguajar, todo mundo já sabe. Vamos dizer, associamos aqui, ó, chegamos num acordo, vai ser sobe. Então falou sobe, todo mundo já sabe. Se não um fala sobe, o outro adianta, o outro... Enfim, aí você muda o padrão. Então são várias nomenclaturas que estão chegando no futebol e é bom ver um jogador como o Rodrigo Caio, que está em atividade, tem uma carreira longa ainda, mas já está se adaptando a esse momento. E a questão que ele falou com a saída de 3, normalmente com o Flamengo, o Arão entra, né, os dois zagueiros abrem, né, aí você faz a saída de 3. O Guardiola e o Domi, eles fazem essa saída com o goleiro. Em vez de um volante descer, o goleiro faz isso, mas é um pouquinho mais atrás. Obviamente, os zagueiros abrem, é um jogo mais posicional. O jogo de posse do Domi, desculpa me alongar, ele precisa muito do terreno, do gramado. Porque às vezes ele está lá na linha de fundo, ele não desperdiça a área, bola na área, porque se ele tem um conceito de jogo que ele precisa ter a bola, quando ele cruza na área, por cruzar, ele está perdendo esse conceito, porque ele está botando a bola em disputa. Então ele só faz esse cruzamento quando for um passe para um companheiro. Se ele não vai dar o passe, ele recua e a bola vai lá no goleiro. Então ele usa muito o goleiro. E o gramado bom ajuda. Se você vai recuar com os gramados ruins que nós temos, ele pode correr um risco. Então ele vai ter que se adaptar também até o campo. Ó, nós vamos jogar no campo tal. Então a gente não vai poder fazer isso. Então é um momento até de conhecer, por isso que demora mais para os estrangeiros se adaptarem. Jorge Jesus foi um acaso. Foi uma coisa assim muito diferente. Já vou passar a palavra para o Casão. Eu só queria contar para quem está assistindo o Troca de Passes também. A gente foi conversando nos bastidores, eu e o Pedrinho, antes de entrar no ar. E um dia eu estava, enfim, falando outras coisas e falei para ele, pô, depois do almoço você pode, né, ligar. Ele, não, depois do almoço eu estudo. Aí eu disse, tá fazendo um curso? Ele, não, eu estudo futebol. E eu, toma, né? Aí eu disse, pô, ele faz a lição de casa, mas a gente também faz. Você estava falando dessa saída, o nome dessa saída de bola que você estava falando é lavopiana. Você acha que também? Viu? Deixa eu anotar aqui. Deixa eu anotar aqui. Tabelinha funciona aqui. Muito bom. Agora tá contigo a bola, Casão. Então, essa de padronizar um modo de falar, sobe, todo mundo sabe que sobe, ou sai, ou fecha, bloco e tal. Eu fui treinado pelo Rubens Minelli, né? Que tinha sido campeão brasileiro em 75 pelo Inter,
76 pelo Inter também, 77 pelo São Paulo. E ele gostava que ele fazia... O Marinho Pérez veio do Barcelona em 76 e colocou, junto com o Rubens Minelli, aquela saída, tipo a seleção da Holanda, né? O Barcelona fazia isso, que o Cruyff jogava e tal. E quando eu treinei com ele, ele fazia essa jogada da defesa sair, ou no escanteio, na hora que rebate, sai todo mundo, só que ele usava sempre um código. Ele combinava um código por jogo, que é uma palavra curta. Um código por jogo para fazer esse tipo de jogada para que o adversário não percebesse. Então, por exemplo, vai jogar Corinthians e Palmeiras, ele era treinador do Corinthians. Nesse jogo, a palavra-chave era rato. Então, o zagueiro... que era o líder dessa saída, quando tinha o cruzamento do escanteio, quando a bola vinha, ele já falava rato. O cara que tirava de cabeça e o time saía todinho. No outro jogo era sapo, no outro passarinho, exatamente para quebrar essa percepção que os caras são inteligentes. Você faz isso 3, 4 vezes no jogo, o adversário já fala, você viu? Quando o cara grita isso aí, eles vão sair. Então, o Rubens Minelli, que já era um cara adiantado naquela época, já era um treinador bem avante do tempo, ele já tinha esse tipo de código único para cada jogo, de um tipo de jogada para iludir o adversário. Agora eu estava aqui olhando a nossa hashtag troca de passes e o César colocou o seguinte, César Castro 9. Karine, pergunta para o Casagrande e para o Pedrinho se eles acham possível ter o Cavani jogando no futebol brasileiro. Aguenta aí, tá? É o nosso próximo assunto. Por enquanto, a gente ainda permanece falando aqui do Flamengo, inclusive o Galo, que vai enfrentar o Flamengo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Caê, mais informações para a gente do Mengão? Não, basicamente é isso que a gente já debateu aqui, algumas informações mais de conhecimento público, mas que são bem interessantes. O Flamengo que começa a defender o título com um formato quase que, não sei se inédito, mas é muito difícil um campeão brasileiro, da forma que foi campeão, chegar no ano seguinte com 10 titulares dos 11 do ano passado. O único que saiu foi o Mari. Acho que o Flamengo vive, sim, essa incógnita sobre o Domi, né? A gente está muito curioso para saber, mas vejo o Flamengo que chega muito favorito por conta de toda essa estrutura. É bem interessante. E deixar a dica aqui para o pessoal entrar lá e escutar o podcast com o Rodrigo Caio, porque ele fala muita coisa legal sobre esse jogar a Flamengo, que o Jesus tanto falava, sobre a chegada do Domi, sobre o dia a dia. Tá bem legal, um bate-papo bem enriquecedor. Não é uma aula como o Pedrinho deu agora, que eu estava aqui anotando também. Quando me perguntaram o que eu fiz na quinta-feira à noite, falei que eu vou falar que eu fui estudar, porque recebi uma aula do Pedrinho agora aqui. Mas foi bem legal o bate-papo e fica a dica para vocês aí. Não, esse assunto é interessante. Eu não vou ferrar o Sardinha. Eu ia falar rápido aqui para ele achar um gol no jogo Flamengo e Corinthians, que foi no Maracanã, que foi o jogo, acho que o Carille caiu na temporada passada. E aí demonstra realmente o que é o entendimento da posição do corpo. E aí, se você não avaliar isso profundamente, a gente aqui vai falar assim, o sistema defensivo falhou. E esse jogo, que o Bruno Henrique faz o gol, é um lance típico do que o Rodrigo Caio estava falando. Né? O Gerson estava com a bola estava descoberta, não tinha ninguém marcando o Gerson, ele está invadindo, né, o campo do Corinthians, e o zagueiro, em vez de estar posicionado assim, de lado, né, numa posição de expectativa, porque o Bruno Henrique estava de frente para ele, e o Gerson ali, então o Bruno Henrique ia receber a bola aqui. Se ele está com posição no corpo desse jeito, ele pode interceptar o passe, ou ele pode acompanhar o Bruno Henrique na corrida. Ele estava ao contrário. Então, quando o Gerson dá o passe aqui no Bruno Henrique, o Bruno Henrique já está esperando a bola desse jeito atrás dele. Quando ele faz isso para gerar, o Bruno Henrique já está finalizando. Então, não foi o sistema defensivo que falhou, foi um posicionamento corporal, justamente por falta de entendimento do que é bola coberta, do que é bola descoberta. Por isso que cada vez mais a atitude individual, ela interfere diretamente no modelo de jogo. Então, assim, por isso que a questão do que o Casa falou, a questão cognitiva, o entendimento, a leitura do que está acontecendo no jogo, hoje ela prevalece muito mais do que, às vezes, o cara ter a força, ter velocidade. O cara tem que entender o jogo, entender o posicionamento corporal. Anotou tudo, Pedrinho, Anotou? Não, porque é outra aula. Outra aula, né? Claro, sim. Tá tudo aqui, tô gravando. Só para encerrar minha participação também, para o Sardinha não ficar bravo. Sardinha é o nosso diretor, só para vocês entenderem quem está em casa, né? Porque a gente fala sardinha para lá, sardinha para cá. Sardinha é quem fica aqui no meu ponto eletrônico. Agora mesmo ele está aqui, ó, me apressando. Vai, Caê.
Um detalhe muito interessante mesmo para essa chegada do Domi é isso. Quando o cara chega num time e tem um Rodrigo Caio com tanto entendimento e curiosidade de estudar, de aprender. O Felipe Luiz, que pô, é um catedrático, você sabe tudo, estuda e é muito inteligente. O Rafinha, que também tem tanta inteligência. O Everton Ribeiro. Acho que por mais que seja ainda uma incógnita, como acho que é o Domi, mas esses jogadores têm tudo para facilitar muito a vida dele nessa chegada. E eu vou deixar minha boa noite logo aqui, um abraço e tamo junto. Valeu, muito obrigada, Caê, pela participação. Até a próxima. Tchau, tchau.